e querendo matá-lo, temia o povo porque o tinha como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes, pelo que prometeu, com juramento, dar-lhe todo o que lhe pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. E mandou degolar João no cárcere, e a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem. E ela a levou à sua mãe. E chegaram os seus discípulos, e levaram o corpo e o sepultaram, e foram anunciá-los a Jesus. Shalom! Opa, como é que você está? Tudo bem? Eu quero te fazer um comunicado. Às vezes, a sua fama vai um pouquinho longe, às vezes ninguém reconhece, às vezes fica no oculto, às vezes é como uma árvore, né? Uma sementinha plantada, regada, adubada, mas por longo tempo, por longos anos, fica ali no anonimato. Ninguém está vendo, ninguém está compreendendo, ninguém está visualizando, né? E por muitos anos fica lá, criando raízes, aprofundando as suas raízes, buscando nutrientes no solo fértil. E quando de repente sai aquela grande árvore e começa a dar flor, dar folhagem e vai crescendo, subindo, 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 a ficar uma imponente árvore, né? Isto, vamos falar de uma mangueira e começa depois a produzir frutos. Vamos falar de uma araucária que no mês de junho, né, produz os pinhão, chega a medir 50 metros de altura. Segundo vamos dizer aí, os cientistas, os que estudam, né, os agricultores, que elas têm praticamente o mesmo tamanho de raízes lá no solo, para sustentar, né, os ventos fortes, para sustentar o seu tamanho peso, que depois vai sustentar aí por anos a fios. Então assim deve ser a vida do cristão. Assim deve ser a vida daqueles que servem ao Senhor. E aqui em Mateus capítulo 14, naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus. Qual grande é o seu Deus? Qual famoso é o seu Deus? Né? Se olharmos aqui, hoje dia 18 de... É 18 mesmo hoje? Hoje é 18. 18 do 3 de 2025, de 26. Agora eu fiquei perdido. Que dia que é hoje? Ô, Glória. 18 de março de 2023. De 2026. 18 de março de 2026. Chegou o final do dia, parece que o tic-tac não está mais funcionando. Mas está funcionando sim. 18 do mês de março do ano de 2026. E do ano de 2026, depois de Cristo. Antes de Cristo, depois de Cristo. Estamos no calendário de Jesus Cristo, nosso Senhor, o Filho de Deus. E porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu teu Filho unigênito, o teu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Estamos no calendário de Jesus, regido pelo nascimento de Jesus, né? E a fama de Jesus para Herodes. A fama de Jesus para os reis do passado. Quem é o seu Deus? Eu pergunto para você hoje. Qual grande é o seu Deus? Qual poderoso é o seu Deus? Porque em João 1, ele era o verbo e ele estava com Deus desde o início em Gênesis. Quem estava com Deus? Jesus Cristo. Quem era o verbo? Que é a palavra? Deus.
E estava onde? Com Deus. No início, com Deus no céu, e veio e habitou entre os homens. Na forma de carne. O verbo, ou seja, a palavra, se formou carne. E habitou aonde? Entre os homens, entre nós. E esteve por 33 anos. E aqui ele estava, nesse momento, nesse período, e Herodes, o tetrarca, sabia, era um rei, e sabia, conhecia a fama de Jesus. E ele pensava que Jesus era a encarnação, né, porque eles acreditavam de certo na encarnação de João Batista. Por quê? Porque João Batista tinha sido degolado nessa história, né? Porque ele... porque aqui no verso 3, porque Herodes tinha prendido João, o Batista, o batizador, aquele que veio à frente de Cristo, né? 6 meses mais velho do que Jesus, primo de Jesus, portanto, o pai dele era Zacarias, a mãe dele era Isabel, e Zacarias era um profeta, mas então ele tinha, porque João lhe dissera, não te é lícito possuí-la. Então, João repreendeu Herodes, foi repreendido por João, no verso 3, que tinha manietado e encerrado João no cárcere. Por quê? Porque ele entregou uma repreensão, uma profecia, por causa de Herodias, que era a mulher do Felipe, que era irmão de Herodes, que tinha um caso, né? Tinha um romance escondido com a mulher do próprio irmão, que era Felipe. E João veio e repreendeu. E querendo matá-lo, temia o povo. Né? Ele temia, porque a grande verdade é única, né? A gente não gosta de ser repreendido. Né? Quando cometemos um erro, quando falhamos, né? A minha mãe às vezes ela fala que eu, quando cometia uma arte, confessava e ia até o pé dela para apanhar. Eu era meio besta. Eu creio que eu era meio um pouquinho bobo, né? Mas a mentira tem perna curta, dizia minha mãe, e a gente ainda sabe que a mentira tem perna curta. Quando ela é descoberta, a gente passa uma vergonha tamanha. E mentira é o único pecado que tem filiação que o diabo. É o mentiroso e pai da mentira. Então a gente não deve mentir. Quando a gente se converte ao Senhor, a gente precisa deixar a prática da mentira de lado, porque a mentira tem perna curta. E aqui esse pecado foi descoberto, né? O Deus onisciente, onipresente, onipotente revelou ao profeta João Batista e ele repreendeu ali. E ele não gostou. Nós não gostamos quando a nossa mentira é descoberta, quando o nosso pecado é descoberto, quando nossas falhas são descobertas. A verdade é bem esta, nós não gostamos. E ele também não gostou, queria matar. Porém temia o povo, por quê? Todo o povo sabia que João Batista era profeta, porque ele tinha característica de profeta. E ele falava das leis de Deus. E ele é a voz de Deus. Voz que clama no deserto. Esse era o João Batista. Era o profeta que veio anunciar a vinda de Jesus. Ele veio à frente de Jesus e ele foi o que batizou Jesus. Descendo aqui para o verso 5. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o povo tinha como profeta. Festejando-se, porém, no dia do aniversário, né, no dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele, que agradou a Herodes. A palavra de Deus diz que melhor estarmos na casa do luto, ou seja, onde tem um morto, onde está se velando um cadáver, onde tem alguém chorando, onde tem alguém triste, do que estar na casa onde há festas. E por quê? Porque onde tem a casa, onde tem um cadáver, onde tem alguém morto, tem pessoas refletindo. Tem pessoas entendendo que, poxa, estou vivo. Esse não vai mais comer, beber, não vai mais festejar. Mas eu estou vivo. Então ele vai refletir e valorizar a vida nesse momento. Ou porque não pediu perdão para aquele que morreu,
ou porque tem remorsos. Então sempre há um motivo, há uns momentos para reflexão. Então a Bíblia aconselha que nesses lugares é melhor da gente estar do que onde há festa. E literalmente aqui, nessa passagem. Porque olha o que acontece. No dia do seu aniversário, há muita festa, há muita dança, há muita bebida. Estão nebriados, né? E aí nebriou mais ainda o rei. Porque a filha da Herodias, por sinal devia ser bela, com dança sensual, agradou o rei Herodes. No versículo 7. Pelo que prometeu, com juramento, dar-lhe tudo o que pedisse. E aí ele, inebriado pelas bebidas, inebriado pelas danças, inebriado pelas festas, inebriado por toda a bajulação, por todo o povo à sua mesa, ao redor do rei, bajulando ele, porque primeiro que ele era rei, segundo que estava fazendo aniversário. Era o dia natalício dele. E a moça bela dançou com dança sensual, alegrando a vista do rei. E aí ele diz, tudo que pedires, te darei. Até metade do meu reino. Mas olha o que acontece. Porém a filha, no verso 8, ela instruída previamente por sua mãe, Herodias, amante, disse, dá-me que, num prato, a cabeça de João Batista. Lá no verso 4, o rei queria matar, mas não mata temendo o povo. Porque tinha o povo que João Batista era um profeta. Então não vou matar um homem de Deus. E agora ele, aqui, entre a cruz e a espada. A mãe da moça, que dançou bonito e persuadiu e agradou o rei, pede a cabeça de João Batista. Uma palavra-chave para nós hoje. Para mim e para você. Cuidado os lugares que você pisa. Cuidado os elogios, cuidado a batida de costas, né? Que bate nas suas costas, mas por trás estão falando mal de você. Por trás estão tramando contra você. Cuidado. Cuidado as bebidas inebriantes, cuidado os vícios, cuidado as danças sensuais, cuidado, né? A Bíblia disse, sujeitai-vos, pois, a Deus. Tiago 4, 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus, ou seja, vigiai e orai. Meditar na palavra, orar, adorar, né? Ficar sempre em comunhão com o Senhor. 1 Tessalonicenses 5:18, 5:17, perdão, 5:18 é em tudo dai graça. 5:17, orai sem cessar, com todo tipo de oração, oração de súplica, de intercessão, de ação de graça, né? Para quê? Então você vai sujeitar a Deus, resistir ao diabo, ou seja, resistir à tentação, resistir esses lugares, resistir essas paixões, e o diabo não vai sair andando, ele não vai sair cabisbaixo, ele não vai sair para um lado ou para o outro, ele vai fugir de você. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É uma promessa. Mas quando? Quando eu vou a Deus, quando eu sujeito às leis de Deus, aos princípios, aos valores, né, de Deus. Eu me rendo ao Senhor, me submeto à lei do Senhor, né, à palavra, aos ensinamentos. E o diabo não vai sair andando, não vai sair correndo, não vai sair de um lado, não vai sair do outro. Ele vai correr, ele vai fugir de nós. Por quê? Porque a presença do Senhor vai estar conosco. E aí, nessa presença, o diabo não consegue ficar. E aí vamos ser libertos pelo nosso Senhor. Essa é a palavra, né? A palavra que vós que tem ouvidos, ouvi o que o Espírito Santo diz às igrejas. E aqui estamos gravando essa palavra, sendo veículos do Espírito Santo. Aleluia. Glória a teu nome, Senhor. Aí, pede a cabeça de João Batista. E agora complicou para o rei. Por quê? A palavra do rei não pode voltar atrás. É um edito, é um ofício. Não se volta atrás. E aí no verso... E o rei muito se afligiu, mas por causa do juramento que fez a moça e de todos que estavam presentes à mesa, não teve como voltar atrás, ordenou
Ele muito se afligiu, né? Cuidado, lugares que você pisa. Cuidado no lugar que você anda. Cuidado, porque você pode ser pego nas armadilhas de Satanás, pode ser pego nas armadilhas do demônio, você pode ser, e aí mesmo afligido, mesmo contristado, mesmo sabendo, você vai precisar fazer algo que vai te afligir muito. Cuidado, cuidado, cuidado! E pede ali a cabeça de João Batista, afligido, e aí ele manda os seus soldados ir lá no cárcere, degolar João Batista e trazer num prato, como se fosse uma bebida, como se fosse um caviar, como se fosse uma comida. Ali leva a cabeça de João Batista. E ela apresenta a mãe, que queria vingança por conta de ser descoberto o seu pecado, né? E muito feliz ela leva também ao rei. E ali João Batista perde sua cabeça, mas vai para a glória. E Herodes comete o maior de todo o seu pecado, né? Que o diabo ajuda a complicar a situação, ajuda a pecar, ajuda a falhar. O diabo ajuda você cair na desgraça, mas depois ele tira o dele de reta e é você que está complicado. Porque aí o rei acaba matando um profeta, o rei acaba afligindo a tua alma, quer dizer, a alegria do inebriante dos vinhos, das bebidas fortes, das danças, da dança sensual, se acabou. Acabou a noite para o rei. Porque ele mata o profeta. Porque ele inflige a sua própria natureza, a sua própria consciência. Porque Eclesiastes 3,11 diz, porque dentro de cada um de nós, Deus depositou o desejo pela eternidade. Há um vazio dentro de mim, dentro de você, que só Deus preenche. Enquanto você não convidar Jesus Cristo, o Espírito Santo, para morar, enquanto você não reconhecer a plenitude do Senhor Jesus, o nome sobre todos os nomes, e confessar os seus pecados, enquanto você não se arrepender para Jesus, você não vai ser preenchido esse vazio que está dentro de você. Então, o momento é agora. O Espírito Santo apagou a lâmpada para nós aqui. O momento é agora. Feche os seus olhos comigo e vamos confessar Jesus como o nosso único e suficiente Salvador. Amém? E vamos assim, Senhor Jesus, Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus, eu confesso Jesus como meu único e suficiente Salvador, como um teu filho amado, e desejo entregar a minha vida, a minha alma, o meu espírito, o meu corpo aos teus cuidados. Quero viver novidade de vida. Eu quero procurar uma igreja, quero me batizar, eu quero confessar aqui os meus pecados. Eu quero abandonar os meus pecados. Quero abandonar a minha vida promíscua, a minha vida de erros, a minha vida de quebra de princípio, a minha vida errada. Eu não quero ser como Herodes, que é pego pelas bebidas inebriantes, pelas festas, pelas danças sensuais. Eu não quero andar mais errado. Eu quero a alegria da salvação. Eu quero me entregar e que o teu Espírito venha em mim morar para criar em mim a virtude e a graça. E assim eu quero ser salvo. Porque diz na tua palavra que o Senhor entregou o teu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, todo aquele que crê no Filho de Deus, no Jesus crucificado na cruz, seja salvo. E eu quero ser salvo. Quero salvar a minha família, quero salvar os meus filhos, e quero meditar no livro da lei, e quero ruminar para aprender e para ser abastecido. Preenche-me com teu Espírito, preenche-me com a tua graça, preenche-me com o teu favor, e tenha compaixão da minha alma. Eu quero entregar de corpo, alma e espírito a minha vida. Sim, porque eu não quero quebrar mais princípio. Eu não quero mais pecar. Eu não quero viver mais nessa vida sem graça. Nessa vida que hoje eu bebo, que hoje eu fumo, que hoje eu me drogo e amanhã eu já estou de novo
precisando de novo das drogas, precisando de novo das bebidas, precisando de novo, e de novo, e de novo, e eu estou vazio, e eu estou cada dia mais na lama, cada dia mais perdido. Senhor, ouve o meu clamor. Senhor, ouve a minha oração. Eu clamo, eu suplico, eu intercedo, eu adoro a Ti, na beleza da Tua santidade, em nome de Jesus. Você, repete essas palavras comigo. Pai amado, em nome de Jesus, me salva, me resgate, me blinda com a tua palavra, com a tua unção. Eu quero ser teu, eu quero nascer de novo, eu quero ter forças, a força do crente, a força do teu servo. Eu me entrego de corpo, alma e espírito. Socorre-me, Senhor Jesus. Socorre, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Socorre, eu quero que seja o meu Deus, em nome de Jesus. Eu quero que seja o meu Deus, em nome de Jesus. E assim eu declaro, toma conta da minha vida. Eu desejo e consagro a minha vida ao Deus da minha salvação. Ô Senhor Jesus, em nome de Jesus. Agora, missionário Flávio, esse que está se rendendo ao Senhor, essa que está se rendendo ao Senhor, que está cansado da tua vida sem sabor, da tua vida, assim como ali Herodes, ali como também a filha da Herodias. Senhor, vida sem razão, vida sem perspectiva, a vida de pecado e cada vez mais pecando mais. Pecou porque entrou no ato do adultério, pecou depois porque entrou no ato do pecado de mandar matar, o assassinato, porque assassinaram e cortaram a cabeça de João Batista. Pecou porque, ao invés de se converter, de se renderem, de se arrepender dos seus pecados, foram pecando mais, mataram um profeta, mataram um homem teu, Senhor, mataram um homem de Deus, um homem que falava as coisas que o Senhor transmitia. Pecaram mais, e assim o inimigo só quer que nós vamos cada vez mais nos afundando. Mas o Senhor é aquele que pode perdoar pecados. O Senhor é aquele que pode transformar. Não como Herodes, que foi se afundando mais no pecado. Não como a Herodias, que foi se afundando mais. Não como a filha de Herodias. Mas que nós possamos nos render, confessar os nossos pecados. E assim o Senhor vai nos limpar, tocar-nos com brasas vivas e nos purificar. Perdoados são os teus pecados, limpos. E assim ao seu chamado nós vamos dizer, eis-nos aqui, ache em nós graça aos teus olhos, então envia-nos a nós, porque nós iremos. Mas vai conosco, Senhor, vai conosco, ó Pai. Aleluia. E assim, o teu servo João Batista perdeu a cabeça, morreu aqui e viveu, renasceu na glória, porque ele já tinha a promessa da vida eterna, assim como nós, que arrependemos e nos confessamos e que não tememos mais a morte, porque podem tirar a nossa vida, mas nós partimos para a glória eterna, para as mansões celestiais. E assim que esse que está ouvindo, que se arrependeu e que confessou, e que eles possam ser abraçados por Ti, Pai, e que ser abastecido por Ti, amigo Espírito Santo. E no nome de Jesus, eu quero consagrar que sejam enxertados na árvore da vida, que eles começam agora a dar frutos dignos de arrependimento para o louvor da Tua glória. E assim, no nome de Jesus, eu consagro cada um que vai ouvir essa mensagem e que vai se render aos seus pés, e que não vai ser como Herodes, Herodias e nem a filha deles, mas que vai se arrepender, confessar os pecados, abandonar e se converter ao Senhor. Porque é certo que vamos tombar a sepultura, mas é certo que renasceremos para a vida eterna. E assim eu sou grato, meu Pai, sou grato, meu Senhor,
Sou grato, amigo Espírito Santo, por essa meditação, por esse ensino da palavra, por essa palavra aqui de Mateus 14, onde nos ensina que nós não devemos estar junto às rodas dos escarnecedores. Não devemos estar em lugares de festas, bebidas inebriantes, danças sensuais. E não devemos jurar nem pelo céu, nem pela terra, nem por nada. Porque Herodes aqui jurou que daria o que ela pedisse. E aí ele entrou em conflito, teve que matar um profeta, mesmo contristado, mesmo muito perturbado de espírito. Teve que matar. E essa lição fica para nós hoje. E vamos aqui, como de hábito que eu quero compartilhar com você, Salmo 119, hoje o versículo 2. Vamos, cada vídeo nós vamos ler um versículo. Tá? E diz aqui, Salmo 119, versículo 2. Felizes e abençoado, que é bem-aventurado, os que guardam seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Você será feliz, eu também, e abençoado, se guardar os testemunhos da palavra de Deus. Nós acabamos de ouvir aqui, né, que Herodes conhecia a fama de Jesus Cristo, que ele curava, que ele libertava, que ele batizava, e que ele tinha uma boa palavra, e que ele era um bom professor, né? E Jesus era famoso para Herodes, conhecia a fama de Jesus. Então o que nós aprendemos? Que nós temos que deixar legados, que nós temos que deixar algo para que as pessoas falem bem da gente e com carinho, e não o contrário. Então que nós guardemos os testemunhos. Mas também Jesus curava, dava vista ao cego, ao surdo dava audição, aos coxos eles andavam. Então essa fama percorria por toda aquela região. Então que nós possamos testemunhar isto. Eu testemunho que já urinei pedras de 16 milímetros, eu testemunho que crise renal saiu adorando ao Senhor, eu testemunho que eu era doente e não sou mais, que por muito tempo não tomo remédio nenhum, eu testemunho que o Deus da minha vida tem transformado o meu vocabulário, o meu andar. Antigamente eu vivia nos forró, vivia nas bagunças, vivia armado, hoje sirvo ao Senhor. Meu prazer está na casa do Senhor. Então esses são testemunhos. Então estou dando testemunho aqui. Testemunho que os meus filhos, né, estão crescendo, né? Testemunho, a medicina me desenganou, mas eu sou pai, sou avô, aleluia, né? São testemunhos, guardar, tá? Felizes e abençoados que guardam os seus testemunhos e buscam de todo o coração. Aqueles que buscam o Senhor de todo o coração, né? Jesus disse para aquela mulher samaritana que Deus busca os verdadeiros adoradores, aqueles que buscam em espírito e em verdade, que adorem em espírito e em verdade. E quando ele fala em espírito e em verdade, o espírito lá está em letra maiúscula. Significa que é o Deus Espírito Santo, que eu aceitei, que você aceitou, dentro de você, adora a Deus. Isso é adorar em espírito e em verdade. Ou seja, não habita mentira em você, habita o Espírito Santo, habita a verdade. Em João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho, ou seja, a estrada, eu sou a verdade, ou seja, não existe outra palavra, não ser a palavra dele, e ela é a verdade, ela se cumpre, né? O que é a verdade? Tudo aquilo que todo mundo testifica que não é mentira. Né? Tudo que está escrito aqui foi testado, aprovado, inclusive pelos ateus. E sua vida. Sem Jesus, nós não temos vida. Quanto vale um fôlego de vida? Você sabe se você vai estar vivo amanhã? Você sabe quantos anos você vai viver? Então estamos na mão de Deus. Eu também não sei. Então Jesus é a vida. Se Jesus quiser, agora nós não estamos mais vivos. Ou se Ele quiser, nós vamos viver mais 100 anos, 200 anos, 300 anos. Aliás, a promessa dele é a eternidade. Aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, olhos não viram, ouvidos não viram, nem subiu ao coração humano, mas o Deus já tem preparado desde a fundação do século para todos que o amam. 2 Coríntios 2,9. Você ama Jesus?
Então pratica a palavra. Porque Jesus diz em João 14:15, que aqueles que me amam seguem as minhas leis e os meus mandamentos e me obedecem. Deus te abençoe em nome de Jesus.